Zeynep passa perrengues ao tentar passar uma noite com Turna e Hassan. Cengiz pensa ter se dado bem com suas extorsões, mas sua alegria dura pouco. O que será que vai acontecer com Cengiz? Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Cengiz joga no cassino com extrema confiança e leva vantagem clara sobre os adversários. O clima muda quando Mekme chega acompanhado de seus capangas. Os dois trocam um olhar tenso, deixando claro o conflito entre eles. Elias se aproxima de Cengiz. Sem rodeios, Cengiz provoca. Seu chefe me deu dinheiro para salvar a própria pele. Elias reage incrédulo. Isso é mentira. Mas Cengiz ironiza com desprezo. Ele até confessou que disparava tiros de festim. Na cena seguinte, Sully e Issel se estranham. Sully encontra Issel na rua e se irrita com o olhar provocador da mulher. Por que você tá me olhando desse jeito? Escuta bem, Issel. Você está enchendo a minha paciência e já estou no meu limite com você, senhora. Os meus filhos estão desaparecidos e eu estou procurando feito loucas. Se você sabe onde eles estão e não me disser, você me paga. Issel responde, mas que cara de pau. Você nunca cuidou dos seus filhos e agora quer chamar minha atenção? Não sei em que mundo você vive. Sully rebate, por que você se importa tanto com os meus filhos, sua velha intrometida? Issel diz, ah é? Pois alguém deveria se importar. Sully rebate, toma cuidado, o seu filho te abandonou, e você está completamente sozinha. Não vem tentar me ensinar a ser mãe não, tá bom? Se toca, sua maluca. Logo depois, entra em casa e percebe que o marido não está, então resolve ligar para ele. Cengiz, não encontrei eles. Tenho certeza que eles estão com a Zeynep. Cengiz não demonstra qualquer preocupação e responde em tom de deboche, quase se gabando. Eles vão ficar bem. Tenho certeza de que vão voltar. Mulher, as coisas estão indo de vento em polpa. A vida é maravilhosa. Se precisar de dinheiro, me avisa, tá bom? Sully questiona, você roubou um banco? Cengiz fala, não faça tantas perguntas. Logo depois, Mekme pede uma bebida e Cengiz aproveita para provocá-lo em voz alta. Garçom, coloca o meu na conta dele também. Mekme se levanta furioso. Quem você quer que pague a sua bebida, seu imbecil? Cengiz responde em tom de confronto. Você mesmo, seu grandalhão imbecil. Mekme se aproxima ameaçador e adverte. Toma cuidado, Cengiz. Cengiz o provoca cada vez mais. E o que vai acontecer se eu não fizer? Furioso, Mekme tenta puxar a arma, mas os capangas o impedem. Senão, vai pagar com a vida, seu desgraçado. Cengiz é empurrado para fora pelos capangas do Mekme, mas antes passa a mão no celular e no dinheiro sobre a mesa. Furioso, Mekme fala com um dos seus capangas. Ele é um desgraçado. Está se achando importante só porque abriu o bar. Onde fica essa birosca? Descobre para mim. Eu quero fazer uma visita. Esse corno vai receber o que ele merece. Já do lado de fora, Elias manda os capangas entrarem que ele irá falar com Cengiz. Cara, você tá louco? Esqueceu o lado desequilibrado dele. Não entendo por que tanta confiança. Cengiz fala, sou confiante porque acredito em mim mesmo, cara. Não gasto dinheiro com bandidos como ele. Só tenho isso para me proteger. Quando enfrentei ele sozinho, quase borrou nas calças. Elias o adverte, eu vou te dar um conselho. Não mexa com ele. Vai se arrepender pelo resto da vida. Se ele me visse falando com você agora, atiraria em mim sem pensar. Agora é melhor você desaparecer, tá bom? Não quero que ele suspeite de mim. Conversamos depois. Khalid chega em casa e é surpreendida pela chegada de um inspetor de polícia, que informa haver um novo mandado de busca. Enquanto os policiais entram e começam a vasculhar o local, Khalid reage com firmeza, dizendo que a casa já foi revistada antes e que nada mudará desta vez. O inspetor explica que a mãe das crianças apontou Zeynep Gunes como suspeita. E se Zeynep tiver qualquer envolvimento, o melhor é que Khalid colabore com a investigação. Convicta, Khalid garante que a filha já cometeu um erro no passado, mas reforça que aquilo ficou para trás e não voltará a se repetir. O inspetor reage com um meio sorriso. A caminho da casa de uma amiga, Turna conversa com Zeynep, comentando que logo Hassan vai ficar com fome. Zeynep para o carro em um posto de gasolina e pede para a menina não sair do veículo, dizendo que entrará apenas para comprar alguma coisa. Enquanto Zeynep escolhe os itens, Hassan começa a chorar dentro do carro. Preocupada, Turna decide sair para tentar acalmar o irmãozinho e o pega no colo. Nesse momento, uma viatura da polícia chega ao posto. Os policiais estranham a cena e questionam a menina sobre o que está fazendo ali, se está sozinha e onde estão seus pais. Zeynep percebe a situação, se aproxima rapidamente e pergunta se há algum problema. O policial quer saber se ela é a mãe das crianças.
Zeynep confirma e tenta manter a calma, dizendo que entrou por um instante para comprar algo. O policial comenta que o menino é bonito e pergunta quantos meses ele tem. Zeynep responde 11 meses, mas Turna, sem perceber o risco, diz 9. Para disfarçar, Zeynep afirma que a filha confunde os números. Em seguida, Zeynep conduz as crianças de volta ao carro e, já tensa, repreende Turna, lembrando que havia pedido para ela não sair do veículo. Mais tarde, Gansey vai até o local de trabalho de Sinan e entrega a ele a petição de divórcio. Abalado, Sinan pergunta se precisa assinar e entregar o documento imediatamente. Gansey explica que não, mas diz que preferiu entregar pessoalmente, pois não achou correto mandar outra pessoa. Sinan admite que a dor existe de qualquer forma. Gansey então se abre e confessa que nunca quis que ele se divorciasse de sua irmã, reconhecendo que Sinan foi culpado injustamente por tudo o que aconteceu e que poderia ter contado a verdade desde o início. Quando ela começa a falar sobre a irmã, Sinan a interrompe com firmeza, dizendo que o que foi feito não tem volta. Ele garante que nunca contou a Zeynep sobre a mãe de Gansey e jamais contará, afirmando que essa revelação só deve partir da própria mãe, quando ela achar o momento certo. Emocionada, Gansey agradece e diz que poucas pessoas fariam o que ele fez. Sinan pergunta como Zeynep está. Gansey responde que não conseguiu falar com ela e acredita que Zeynep queira ficar sozinha. Sinan demonstra preocupação e questiona se ela está realmente sozinha, mencionando Turna, mas Gansey acredita que a menina não esteja com ela. Antes de ir embora, Gansey comenta que fica feliz ao vê-lo firme, trabalhando e seguindo a vida sem estar devastado. Sinan encerra dizendo que cada pessoa lida com a dor de uma forma diferente. Enquanto isso, no jornal, Duru conversa com Ali e, ansiosa, pergunta quando seu artigo será publicado. Ali responde com franqueza, dizendo que pode ser agora, daqui a meses ou talvez nunca, explicando que ela precisará se acostumar com isso se quiser trabalhar ali. Nesse momento, o telefone de Duru toca. Ela vê que é Sinan e ignora a chamada, ainda magoada por ele ter mentido para sua irmã. Sinan liga novamente e Ali aconselha Duru a atender. Ao atender, Sinan diz que não consegue falar com Zeynep e pergunta se Duru sabe onde ela está. Duru responde que achava que a irmã estivesse trabalhando, mas Sinan explica que já ligou para o trabalho dela, falou com Gansey e ninguém sabe do paradeiro de Zeynep. Ele então revela que Turna e o irmão estão desaparecidos e que Zeynep não atende o telefone, o que o deixou muito preocupado. Sinan pede que caso Duru fale com a irmã, diga que ele ligou. Duru fica apreensiva. Intrigado, Ali pergunta o que aconteceu, e Duru revela que ninguém consegue falar com Zeynep, que ela não foi trabalhar e que as crianças desapareceram. Ali sugere que ela tente ligar. Duru tenta, mas descobre que o telefone de Zeynep está desligado, aumentando ainda mais a tensão. Horas depois, Zeynep chega à casa da amiga com as crianças. Ao tentar trocar a fralda de Hassan, ela demonstra falta de experiência e não consegue. Turna intervém, explicando com cuidado como trocar a fralda do irmão, assumindo um papel de proteção e maturidade. Num momento simples e íntimo, mãe e filha vivem instantes raros de afeto, trocando gestos de carinho e cumplicidade. Em voz baixa, Turna sussurra no ouvido de Zeynep: "Mamãe, eu senti muito a sua falta." Emocionada, Zeynep retribui: "Eu também senti muito a sua falta. Você é a minha vida, meu amor." Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela mãe. Sully vai ao bar onde Cendiz é sócio para ver o novo negócio. Cendiz pergunta o que ela achou, e Sully responde que gostou. Empolgado, ele faz promessas ambiciosas. Diz que vai mudar o lugar, transformar a vida dos dois e que nunca mais viverão na miséria. Afirma que ali serão os próprios patrões e ainda sugere que Sully possa cantar no bar. Animada, ela pergunta se é sério. Cendiz, confiante, responde que pode fazer o que quiser, pois é o dono do lugar. Enquanto conversam, um capanga de Mekme entra discretamente no bar e observa Cendiz. Ele pede uma cerveja, pergunta onde fica o banheiro e entra fingindo ser apenas um cliente. Quando o banheiro fica vazio, esconde pacotes de cocaína atrás do espelho e embaixo da pia, saindo sem levantar suspeitas. Do lado de fora, o capanga liga para Mekme, avisa que o serviço foi feito. Confirma que as drogas já estão escondidas no banheiro e diz que vai chamar a polícia imediatamente, concluindo a armadilha contra Cendiz. Kahid chega na casa de Gunu, visivelmente aflita, e pergunta se Zeynep está lá. Gunu responde que não.
Nervosa, Carride desabafa dizendo que Zeynep não foi trabalhar, não voltou para casa, não atende o telefone e que a polícia esteve novamente em sua casa perguntando por ela. Desesperada, implora que Gunu diga a verdade e revela que Turna e Hassan estão desaparecidos, alertando que se Zeynep for pega outra vez com as crianças, ninguém conseguirá salvá-la nem ela mesma. Gunu decide ser sincera e conta que Zeynep esteve ali com as crianças pela manhã, mas depois foi para a casa de uma amiga do trabalho para passar a noite. Abalada, Carride lamenta, diz que já sabia que a filha estava com eles e questiona por que Gunu não a impediu, alertando para o perigo que Zeynep corre. Gunu reage com firmeza e lembra que tudo mudou por causa da mentira inventada por Carride, e que agora todos estão sofrendo as consequências. Carride admite arrasada que quanto mais tenta consertar, mais tudo desmorona, e menciona que Zeynep e Sinan vão se divorciar. Gunu então aconselha Carride a contar a verdade para Zeynep, dizendo que talvez isso ainda possa salvá-la. Carride confessa que pensa nisso há muito tempo, mas teve medo de machucá-la ainda mais, reconhecendo que se realmente quisesse, nada a teria impedido. Por fim, ela afirma, decidida, que vai contar a verdade, tranquiliza Gunu e vai embora. Enquanto isso, Turna faz um desenho e o entrega a Zeynep. Ao olhar, Zeynep fica pensativa. A menina pergunta se ela não gostou. Sem jeito, Zeynep diz que adorou, mas fala sobre a possibilidade de uma família adotá-la com o mesmo amor que ela sente por Turna. Assustada, a menina abraça e diz que não quer outra mãe, que quer apenas Zeynep. Com o coração partido, Zeynep confessa que isso também é o que ela mais deseja, mas que é a única saída que encontrou. De repente, alguém bate à porta. Zeynep pede que Turna pegue Hassan e se esconda. Ao abrir, ela encontra uma vizinha curiosa, que pergunta quem ela é e diz que a senhora Nadide não está em casa. Zeynep responde que é amiga da família, depois diz que conhece a filha da dona da casa. A vizinha se apresenta como Semirra, moradora antiga do local, e pergunta se Zeynep está sozinha. Zeynep diz que sim, mas o choro de Hassan a obriga a admitir que está com o bebê. A vizinha vai embora desconfiada. Do lado de fora, Semirra comenta com o marido que a situação não parece normal. Ele sugere ligar para Nadide, mas ela diz que a família está fora da cidade e decide chamar a polícia, desconfiando que Zeynep possa ser uma criminosa. Zeynep ouve tudo atrás da porta e entra em pânico. Assustada, Turna pede que Zeynep a leve para casa. Zeynep se recusa e Turna insiste, dizendo que se a polícia a pegar, nunca mais vão se ver. Emocionada, Zeynep se surpreende com a maturidade da filha e promete que mesmo que não possam viver juntas, sempre darão um jeito de ficar juntas. Turna pergunta se será para sempre, e Zeynep garante que sim. Enquanto Cengiz conversa com o sócio, o policial investigador amigo de Sinan, chega ao bar com uma equipe e inicia uma batida policial, ordenando que revistem todos os ambientes. Questionado por Ahmed sobre o que está acontecendo, o policial informa que houve uma denúncia. Cengiz reage com ironia, pergunta quem fez a denúncia e provoca, insinuando que possa ter sido Sinan. O policial afirma que é apenas uma busca e que será rápida. Seguro de si, Cengiz autoriza a revista, dizendo que não encontrarão nada. Durante a revista, um policial entra no banheiro e encontra drogas escondidas. O pacote é levado ao investigador, que pergunta diretamente a Cengiz o que é aquilo. Alterado, Cengiz devolve a pergunta e acusa a polícia de aparecer do nada e encontrar drogas em poucos minutos. O investigador então ordena, levem todos para a delegacia. Ahmed implora, dizendo que não sabem de onde veio o pacote e que não tem envolvimento algum. O policial responde que diante da droga encontrada, todos serão interrogados. Apreensiva, Sully diz que aquilo vai destruir tudo antes mesmo de começar e pede que Cengiz faça algo. Furioso, Cengiz afirma que estão determinados a acabar com eles, mas garante que agora vão jogar pelas regras deles, dizendo que já tem algo em mente. Em outra cena, Sinan aguarda a revisão final de um contrato, prestes a assiná-lo, quando atende uma ligação de Yaner. Ele relembra o bar de Cengiz e informa que receberam uma denúncia, fizeram uma busca no local e encontraram drogas escondidas. Sinan reage com frieza, dizendo que não se surpreende e comenta que poderia se encontrar qualquer coisa ali. Em seguida, pergunta pelas crianças, acreditando que a ligação fosse por esse motivo. Yaner confirma que não há notícias, mas acrescenta que Zeynep também desapareceu. Ao voltar ao local, Sinan presencia um homem humilhando um garçom, chamando de burro por ter sujado sua roupa sem querer. Sinan intervém, diz que foi um acidente, mas o homem insiste nas ofensas. Revoltado, Sinan dá um soco nele, exigindo respeito.
Furioso, o homem o ameaça, dizendo que o negócio entre eles acabou. Já tarde da noite, Issel recebe Zeynep e as crianças em casa. Zeynep pede desculpas por aparecer tão tarde e pergunta se podem passar a noite ali. Issel aceita prontamente e comenta que viu Sully sair, que Cengiz não voltou para casa e que se ainda não apareceram, devem passar a noite bebendo. Tranquiliza Zeynep, diz que adorará a companhia deles e os convida a entrar. Na delegacia, Sully questiona Cengiz sobre o motivo de Sinan nunca deixá-los em paz. Cengiz responde que ele está procurando confusão. Irritado, Cengiz reage, afirmando que ao sair dali, dará uma lição em Sinan para que ele nunca mais o incomode. Logo depois, Yaner libera Cengiz e Sully, explicando que as digitais de Cengiz não estavam no pacote de drogas. Porém, o policial informa que o bar será fechado, já que drogas foram encontradas no local. O policial explica que o proprietário do bar foi chamado e chegará em breve. Desesperado, Ahmed implora para que não chamem o dono, mas é informado que o proprietário já deve estar a caminho. Aflito, Ahmed teme a reação do dono, Mustafa, e diz que ele vai acabar com sua vida. Cengiz afirma que encontrará uma solução. Na saída, Ahmed se depara com Mustafa, que explode ao saber do fechamento do bar e acusa Cengiz de destruir o trabalho de uma vida. Ahmed tenta amenizar, dizendo que Cengiz vai resolver tudo, mas Mustafa reage com desprezo e rompe qualquer vínculo. Revoltado, Ahmed desconta sua frustração em Cengiz, acusando de ter criado o problema e não ter resolvido nada, afirmando que nunca deveria ter feito negócios com ele e vai embora. Sully, arrasada, pede que Cengiz se acalme e aceita que o bar, o sonho e o dinheiro acabaram. Inconformado, Cengiz se recusa a aceitar a derrota e afirma que ainda tem um trunfo na manga, prometendo que se tudo isso foi por culpa daquele ex-delegado miserável, então ele vai pagar direitinho. Sem conseguir se concentrar no trabalho, Sinan pega a petição de divórcio e antes de assinar, é tomado por lembranças de momentos felizes com Zeynep. Ele recorda o dia em que a pediu em casamento, mesmo ela estando em coma, sem saber se despertaria ou quando voltaria à vida. Revive também os primeiros tempos de casado cheios de afeto e cumplicidade. Emocionado e sem forças para encerrar aquela história, Sinan desiste de assinar o documento. Mais tarde, já deitados na cama, Turna pede que Zeynep conte como foi seu casamento e confessa que gostaria de ter estado com ela. Para evitar a dor do assunto, Zeynep muda de tema e propõe contar uma história melhor. Era uma vez uma linda menina que na verdade era uma linda princesa. As duas se abraçam com carinho e Zeynep, emocionada, sussurra: "Como é bom ter você aqui comigo." Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.